dia de uma causa que é comum e obviamente tenho imenso gosto de ver uma sala cheia, tenho imenso gosto de que obviamente que este nosso encontro seja numa casa, uma casa que é nossa, mas que é comum e obviamente a Faculdade de Medicina de Lisboa, o Instituto de Medicina Molecular, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, vulgo Hospital de Santa Maria, obviamente tem as portas abertas para este tipo de iniciativas e, portanto, acho que tenho alguma autoridade para poder falar em nome destas três instituições. Estas três instituições estão a ser agregadas no nome que é comum, que se chama Centro Académico de Medicina de Lisboa. E isto porquê? Porque, de facto, faz sentido que entre nós e a Associação de Doentes haja uma fusão, mas também faz sentido que haja uma fusão entre uma clínica universitária, entre uma faculdade de medicina, entre um hospital universitário e um Instituto de Investigação Biomédica. E, portanto, acho que em tempos complicados, como estamos a passar, digamos que esta agregação de esforços faz ainda mais sentido. E, portanto, eu acho que estarmos aqui todos, até nesse sentido, é simbólico e é um bom exemplo. O meu cumprimento primeiro, obviamente, para quem está presente, muitas caras conhecidas, o que me causa algum embaraço, porque de facto significa que já andamos nisto há algum tempo e, portanto, acabamos por conhecer muita gente e isso é obviamente bom, porque há um espírito, digamos que de partilha e de família, mas de facto o tempo passa e o número de doentes e o número de pessoas com as quais vamos nos cruzando, obviamente, vai aumentando. Uma palavra muito particular para a Associação de Doentes de Parkinson, para o Sr. Mota Vieira, que de forma sempre entusiástica e empenhada, no fundo, vamos colaborando. Eu acho que somos um bom exemplo de colaboração. Eu acho que só não nos entreajudamos se não pudermos, mutuamente. E, portanto, a resposta é sim, sempre, para tudo aquilo que seja possível. Uma palavra, obviamente, para quem cuida e para os familiares. Há fases da doença em que o peso da doença é maior para os familiares e para os cuidadores do que para os próprios doentes. E, obviamente, portanto, é uma doença comum. Isto não é uma doença dos doentes, é uma doença da família, de quem cuida, de facto, da comunidade. Uma palavra para a minha equipa, porque, obviamente, também vai crescendo. Uma palavra muito particular para a doutora Leonor Correia Guedes, que, obviamente, é quem organiza esta sessão, e é ela que eu hoje tive o privilégio de estar completamente descansado. No fundo, tenho esta comunicação para fazer. Obviamente, vamos colaborar na parte seguinte, mas tenho o privilégio de ter a sensação de que já sou dispensável, o que é, obviamente, uma sensação muito, muito agradável para mim. Falando de coisas importantes, vamos falar de doença e aquilo que tinha um pouco para vos falar é dar-vos uma perspectiva do que é que pode ser a doença numa linguagem que eu espero que seja acessível e que seja compreensível para todos nós. Ia tocar em alguns aspectos que eu acho que são importantes e depois ia deixar tempo para as vossas questões, alertando desde já que as questões que em geral são colocadas no fim destas nossas conversas são sempre questões muito particulares, muito focalizadas de o meu medicamento, a minha intervenção, o meu médico, e que obviamente num fórum aberto como este temos sempre que ser obviamente mais contidos, é sempre mais fácil falarmos de coisas desse tipo numa sala fechada com pouca gente. Numa sala ampla, com muita gente a ouvir, temos obviamente que ser sempre mais cuidadosos e, portanto, estarei totalmente disponível, eu, a Leonor e as outras pessoas que ao longo da tarde vão interagir convosco para responderem às vossas perguntas todas. Sim, saibamos as respostas, mas desde já alerto que muitas das perguntas não podem ser respondidas, obviamente, num contexto com muita gente, obviamente, a ouvir, porque tem um componente de alguma intimidade que este não é o formato, de facto, ideal. O primeiro comentário tem a ver com a doença. De facto, como já foi dito, o nome da doença tem a ver com o médico que inicialmente descreve a doença de Parkinson e, de facto, a descrição aconteceu há quase 200 anos. Eu acho que temos que nos começar a preparar porque em 4 anos temos que comemorar os 200 anos da publicação do livro em que pela primeira vez são descritos casos clínicos que são descritos não como doença de Parkinson, porque obviamente o nome doença de Parkinson foi atribuído posteriormente, mas foi descrito como shaking palsy do inglês, que basicamente é uma paralisia agitada, uma paralisia agitante. É quase como é um paradoxo entre as pessoas estarem bloqueadas e tremerem, não é? Tremer é movimento, é uma coisa por excesso, estar paralisado é uma coisa por defeito, é uma coisa de bloqueio. Curiosamente, a maior parte dos doentes que foram descritos e que mais tarde levaram ao nome de doença de Parkinson, efetivamente não tinham a doença de Parkinson, que nós hoje chamamos de doença de Parkinson.
tinham outras formas de parkinsonismo. Mas, obviamente, isso acabou por ser irrelevante, porque os sintomas e os sinais clínicos que foram descritos, no fundo, são aqueles que nós hoje usamos e que continuamos a usar para diagnosticar a doença. Depois há um aspecto importante que tem a ver com a frequência da doença. E isto é quase uma maldade eu dizer isto, mas a doença de Parkinson é uma doença frequente. E isso é mau e é bom. É mau porque, obviamente, nós preferiríamos que não houvesse gente doente, ou que o número de pessoas afetadas pela doença fosse o menor possível, porque doença, obviamente, é problemas, é incapacidade, e isso não é uma coisa boa. Mas ser uma doença frequente como tem um aspecto positivo, que resulta do facto de ter muito mais gente interessada na sua investigação. Portanto, a probabilidade de nós virmos a ter tratamentos úteis, benéficos, é muito maior nas doenças frequentes do que nas doenças raras. Eu tenho sempre muito mais dificuldade em confrontar-me com uma plateia de pessoas que, obviamente, sofrem a doença ou que estão envolvidas nesta causa quando estamos a falar de doenças raras. As doenças raras motivam muito menos companhias farmacêuticas a investir, porque, obviamente, é natural em todos os nossos negócios, em todas as nossas atividades. Nós tentamos ter um benefício, e o benefício é muito maior se estivermos a falar de uma doença que afeta muita gente do que em doenças, obviamente, em que o número de pessoas afetadas é muito pequeno. Por outro lado, não é só a questão do interesse comercial do desenvolvimento de um medicamento ser menor nas doenças raras. As doenças raras têm um problema adicional, que é fazer estudos clínicos em doenças raras é muito mais difícil porque há muito menos doentes para se voluntariarem para fazer os estudos. Sem estudos científicos não há progresso, sem doentes a colaborar nos estudos não há o aparecimento de novos medicamentos, portanto não há a expectativa de daqui a 1 ano ou 2 termos novos medicamentos, termos novas formas de tratamento. Portanto, ser uma doença frequente, nesta perspectiva, é bom e tem associado uma expectativa de esperança que, obviamente, não havendo este componente, é muito mais limitado. Depois há um outro aspecto importante, que é, neste momento, Portugal é um dos países com menos nascimentos. Portanto, a estrutura demográfica está a inverter-se de uma forma radical. E o número de pessoas com mais de 60 anos, com mais de 70 anos, com mais de 80 anos está a aumentar. Portanto, só por este facto, nós sabemos que o número de pessoas que vão ter doença de Parkinson vai aumentar nos próximos anos. Portanto, não é preciso que haja uma epidemia, não é preciso que haja um vírus que cause a doença, porque não há nenhum vírus que cause a doença. Mas nós sabemos, mesmo não fazendo nada, daqui a 10 anos há muito mais gente com doença de Parkinson. Daqui a 20 anos vai haver muito mais pessoas com doença de Parkinson. Os números que nós temos estimado apontam para entre 20 a 30 mil pessoas com doença de Parkinson. Digamos que eu já tenho dados preliminares, frescos, de há 2 dias em que começámos a analisar os resultados do nosso estudo epidemiológico. Os números não vão estar muito distantes destes, um bocadinho mais para cima, mas eu aí tenho que me conter porque os números não são ainda números finais, mas digamos que eu diria que os números são ligeiramente mais altos do que aquilo que nós temos vindo a pensar, digamos que nos últimos anos ou nos nossos últimos cálculos, mas também não é uma explosão. Também não vamos ser um país de uma frequência muito, muito grande, o que era uma das minhas dúvidas. E a doutora Leonor depois pode comentar isso, porque é uma área que lhe interessa, que era saber se algumas das alterações genéticas que existem nos nossos doentes, de alguma forma, poderiam condicionar esse aumento da prevalência da doença. Depois uma pergunta, que obviamente é uma pergunta óbvia, é o que é que causa a doença? E a resposta simples é, nós não sabemos o que é que causa a doença. Há um único fator que nós sabemos que é um fator que favorece o aparecimento da doença, que é a idade. Ou seja, alguém com 60 anos tem uma probabilidade maior de ter a doença do que aos 50. Alguém com 70 tem uma probabilidade maior de ter a doença do que aos 60. Portanto, a idade seguramente é um fator de risco. Tirando esse fator, não sabemos de facto o que é que causa a doença. Sabemos o que é que acontece no cérebro, que é aquilo que eu escrevo ali. Há uma zona do cérebro que se chama substância negra ou substância negra, que é esta zona que vem aqui mais preta. Que existem uns neurónios, umas células, que de facto acontecem-lhes 2 coisas. Passam a funcionar menos bem ou de facto morrem, deixam de funcionar de todo. Isto é um bocado de cérebro de uma pessoa normal, isto digamos que é um corte do cérebro de uma pessoa com doença de Parkinson e vem aqui, que esta zona preta que aparece aqui, nesta zona aparece menos preta, o que significa que há menos, que o composto que dá esta cor negra, no fundo é esta fatia, está em falta. E no fundo esta zona chama-se substância negra, aqui vem aqui uma seta, é esta zona aqui. Portanto, nós sabemos que nas pessoas com doença de Parkinson há um momento em que estas células ou passam a funcionar menos bem, ou de facto deixam de funcionar de todo e começam a aparecer os sintomas, as queixas. E o sintoma que em geral traz as pessoas ao médico é o tremor.
As pessoas começam a tremer de um braço e, em geral, é isso que traz as pessoas ao médico. Qual é que é o problema? Portanto, nós sabemos, quando nós dizemos nós não sabemos a causa, estamos a exagerar um bocadinho. Nós, de facto, não sabemos o que é que causa a doença, de facto, tirando a idade, como eu disse. Mas sabemos o que é que se passa. E isto é um facto notável, porque em muitas outras doenças, nós não sabemos nem a causa, nem sabemos o que é que se passa. E, portanto, é muito mais difícil estarmos habilitados a tratar a doença. Portanto, nós sabemos o que é que se passa no cérebro das pessoas com a doença. Temos depois um problema. E esse problema é, quando os sintomas aparecem, a doença não começou naquele dia, nem começou na véspera. A doença começou, muito provavelmente, uns anos antes. O que nesta guerra para tratar a doença, para nós é um obstáculo, porque nós gostaríamos muito, isto é quase como nas outras guerras, nós gostávamos muito de atacar o problema logo à nascença. E, de facto, não podemos fazer porque, quando as pessoas vêm ao médico, portanto, quando os sintomas se manifestam, a doença começou muito tempo antes. É aquilo que vem aí na primeira linha que diz que há uma perda de 60% a 80% dessas células antes das queixas começarem. Portanto, quando as queixas começam, quando as pessoas vêm ao médico dizer eu tenho um problema, que doença é esta, muitas das células já não estão a funcionar como deviam. Portanto, nós temos ali um problema de atraso do ponto de vista do tempo para atacarmos o início da doença. Depois existem umas partículas chamadas corpos de Levy, que é isto que vem aqui a vermelho, que é um nome que quem começa a ler um bocadinho sobre a doença seguramente encontra muitas vezes, que são digamos que uns compostos que nós encontramos nestas células do cérebro e que são como que o marcador, é quase como se fossem lá uma marca, um carimbo de que provavelmente os cérebros em que estas partículas existem são de pessoas com doença de Parkinson, e isto só um bocadinho para dizer que quem for ler e quem tiver interesse para ler estas coisas vai de facto encontrar esses nomes. O diagnóstico. Como é que se faz o diagnóstico? Muitas vezes os médicos, como em todas as profissões, têm os seus truques, não é? Todas as profissões, não é? Em todas as áreas, as pessoas têm os seus hábitos, têm as suas maneiras de proceder. Um dos truques dos médicos, às vezes, é as pessoas pegam no exame e dizem isto é a doença de Parkinson. Ou olham para o exame e dizem isto é a doença de Alzheimer. Se os médicos dizem isso, estão a ver qualquer coisa que ninguém sabe o que é, porque o diagnóstico não se faz olhando para a TAC. O diagnóstico não se faz olhando para a ressonância. Isto é uma ressonância magnética, um exame que nós pedimos com frequência e, de facto, não é por olhar para o resultado da ressonância que eu digo esta pessoa tem doença de Parkinson. Este é um exame mais sofisticado, que muitas vezes também pedimos, é uma cintigrafia cerebral, é um exame que permite ver a função de algumas zonas do cérebro e, mesmo não sendo médico, conseguem ver que há uma diferença entre esta imagem e esta imagem. Esta imagem, obviamente, é muito mais colorida, muito mais... tem uma zona maior. Isto são estruturas que se chamam... Isto aqui é o caudado e é o putamen. São duas zonas que estão envolvidas nos circuitos da doença de Parkinson. Isto é uma pessoa normal. Isto é uma pessoa com doença de Parkinson. E veem que falta aqui, digamos que a parte final da vírgula, não é? Aquilo é quase como se fosse uma vírgula e aqui a parte da cauda da vírgula falta. E, de facto, isto é de um doente com doença de Parkinson, isto é de um doente normal. Mais uma vez, isto sugere que esta pessoa possa ter a doença, é verdade. Mas não é por eu encontrar isto que eu digo esta pessoa tem doença de Parkinson. Porque existem outras doenças em que a fotografia dá exatamente a mesma imagem. Isto para dizer o quê? O diagnóstico da doença é feito apenas pela conjugação das queixas e daquilo que o médico consegue observar quando tem o doente à sua frente e o observa. Portanto, não há nenhum exame complementar. Então podem dizer assim, mas porquê é que as pessoas pedem os exames, não é? Porquê é que os médicos pedem os exames? Os médicos pedem os exames, basicamente, para excluir que haja outras doenças ou outras causas que possam estar na base da doença. Imaginemos que alguém deu uma queda e que tem uma hemorragia cerebral, tem um bocadinho de sangue numa zona do cérebro. A TAC permite-nos dizer não é essa a causa dos sintomas que parecem ser uma doença de Parkinson. Os exames complementares são para excluir outras causas. Eles não permitem, por eles próprios, fazer o diagnóstico. Portanto, quando alguém pega no exame e diz isto é Parkinson, há ali qualquer coisa que não está bem, porque não é para esse fim que o exame é pedido. Isto causa-nos um problema a todos. E o problema é o rigor que nós temos para dizer que alguém tem doença de Parkinson não é tão alto quanto nós gostaríamos. Quando o diagnóstico é feito com base numa coisa que se pode medir com uma régua, a probabilidade de nós estarmos certos é muito maior. Portanto, quando alguém, numa fase inicial da doença, diz a um doente ou a alguém que tem uma queixa que sugere uma doença,
de que tem uma doença de Parkinson, há sempre algum risco. E o risco é, de facto, as coisas desaparecerem, de facto não ser a doença de Parkinson, ou evoluir de uma forma que depois, mais tarde, nos permite dizer não, isto parecia ser a doença de Parkinson, mas de facto evoluiu noutro sentido, é outra doença. Pode ser uma coisa mais benigna ou pode ser uma coisa mais complicada. Portanto, o diagnóstico é clínico. O diagnóstico obriga a que o médico ouça as queixas e a que o médico observe o doente. E isto tem uma importância. E uma das importâncias é que quem tem queixas que sugerem uma doença de Parkinson tem o direito de ser visto por alguém que perceba um bocadinho do que é que estamos a falar. Ou seja, quando eu digo que o exame depende da perícia de quem observa, significa que nem toda a gente tem as mesmas aptidões, nem toda a gente viu o mesmo número de doentes com estas características. E, nomeadamente, a Organização Mundial de Saúde, na Carta dos Direitos dos Doentes com Doença de Parkinson, é muito clara quando diz que as pessoas que têm doença de Parkinson têm o direito de serem seguidas por alguém que tenha uma competência nesta área. Competência não tem que ser um super especialista, não tem que ser alguém, digamos que, super especial. Tem que ser médicos, de facto, que tenham treino, médicos ou outros profissionais de saúde, mas para o diagnóstico, de facto, estamos a falar de médicos que tenham treino na observação destes doentes. Porquê? Por esta razão muito simples. Porque, de facto, é na perícia deles que está a base do diagnóstico. Não há nenhum exame que, no fundo, só por si permita dizer este doente tem doença de Parkinson, aquele doente não tem doença de Parkinson. Quais é que são os sinais da doença? Os sinais da doença, e mais uma vez, vão ver, aqueles que estão mais atentos e que leram mais sobre estas coisas, vão ver que há uma expressão que se chamam sinais cardinais da doença. Sinais cardinais são os sinais, no fundo, mais importantes da doença, aqueles que permitem fazer o diagnóstico e que são mais relevantes do ponto de vista da doença. E depois vêm estes quatro termos: tremor, rigidez, bradicinésia e instabilidade postural. Tremor de repouso, o que é? Tremor de repouso, todos conhecem tão bem ou melhor do que eu, é o tremor, em geral, mais marcado de um lado do corpo do que do outro, ou de um braço ou de uma perna, e que as pessoas têm quando têm os braços apoiados. Portanto, quando estão sentados a ver televisão num sofá, vão-se perceber que o braço treme. No fundo, é o tremor quando as pessoas estão relaxadas. Em última instância, a situação extrema de repouso é quando estamos deitados na cama, não estamos a dormir, porque se estivermos a dormir não trememos, estamos acordados e, de facto, há um braço ou uma perna que treme. Se virem bem, há uma característica muito típica da doença de Parkinson, que é os dois braços raramente são iguais, ou as duas pernas raramente são iguais. Há sempre um lado que treme mais do que o outro. Há sempre um lado que tem algumas maiores dificuldades do que o outro lado. É uma doença assimétrica, é uma doença que não é... Há sempre uma zona que começa primeiro e a progressão não é exatamente igual. É uma característica que nós usamos como médicos para dizer isto de facto parece uma doença de Parkinson. O segundo aspecto é a rigidez. A rigidez é uma coisa que é difícil de eu descrever porque é um dado de observação médica. Quando os médicos que os seguem pegam num braço ou pegam numa perna e fazem estes movimentos, nós estamos a tentar sentir qual é que é o obstáculo que o braço tem ao nosso movimento. É uma coisa que é muito médica, é muito difícil de nós dizermos exatamente o que é. Esta rigidez não é a rigidez que a gente diz de uma coisa rígida. É uma coisa um bocadinho diferente. Não é tão importante nessa perspectiva. Bradicinésia. Bradicinésia é um termo complexo. Os médicos também usam estes truques de usar termos complexos, que é para dar um ar de que são coisas complicadas. Bradicinésia não é mais do que a lentidão dos movimentos. No fundo, é nós fazermos movimentos de forma mais lenta. É nós andarmos de forma mais lenta. É nós termos menor coordenação na execução de alguns movimentos finos. Um bocadinho para partilharem, para perceberem, mais uma vez, o que é que vêm os médicos fazer nos vossos familiares, ou o que é que os médicos vos fazem. Quando nós pedimos para fazer este movimento, obviamente nós não estamos muito preocupados com os movimentos de pinça da mão, isto é para a gente ver uma coisa. E basicamente o que acontece é que quando nós fazemos este movimento, as pessoas que não têm doença de Parkinson conseguem fazer isto de uma forma muito mais rápida. As pessoas que têm doença de Parkinson fazem este movimento de forma mais lenta. E a lentidão vai diminuindo à medida que o tempo passa. E, portanto, a razão deste truque, que não é um truque, é, de facto, ver este sinal. Depois temos aqui o quarto sinal cardinal, que é aquilo que nós chamamos de instabilidade postural. A instabilidade postural é uma forma de desequilíbrio. De facto, é um sinal típico da doença, mas é um sinal que, em geral, no início não existe. É algo que acontece mais tarde, ao longo da progressão da doença. E, de facto, é importante. É importante porquê? Porque quando o desequilíbrio começa, nós sabemos que temos que estar muito mais atentos. Significa que a forma de tratar a doença é um bocadinho mais complicada e que o efeito dos medicamentos pode eventualmente não ser tão bom como no início. E, portanto, de alguma forma, é uma marca que nós temos que levar em atenção.
E depois há aqui um conjunto de outros sinais, um bocadinho que seguramente todos vão reconhecer. Micrografia é a letra ficar mais pequena. Dificuldade em virar-se na cama é isto, é dificuldade em virar-se na cama. As pessoas estão na cama e virar-se para um lado ou para o outro, ser mais difícil, ser mais lento. Às vezes é preciso quase ir a dar um empurrão para que no fundo isso aconteça. Hipomímia é nós ficarmos com o ar como se estivéssemos tristes. A face fica menos expressiva, não é? Parece que estamos tristes, não é obrigatório que estejamos tristes. De facto, a expressão facial é que está diminuída. Diminuição do olfato é cheirarmos menos bem. Mais tarde podemos tocar este aspecto, porque é um aspecto muito interessante da doença, mas de facto hoje sabemos que as pessoas com doença de Parkinson, até antes do tremor começar, começam a cheirar menos bem as coisas, os alimentos, os outros aromas. Diminuição do balanceio do braço. É o ir a andar. De facto, quando nós andamos, nós não pensamos como é que mexemos os braços. É uma coisa automática. Quando andamos, nós não andamos a pensar como é que pomos as pernas ou pomos os braços. Os braços fazem aquilo que têm que fazer e as pernas fazem aquilo que têm que fazer. Mais uma vez, as pessoas com doença de Parkinson, há um braço que mexe menos bem, fica mais próximo do corpo. Isso é um aspecto que nós usamos um bocadinho para perceber se de facto esse sinal da doença está presente ou não. Salivação é ter mais saliva, no fundo, às vezes, de forma extrema. Não é? A saliva começa a escorrer um bocadinho, pode ser só à noite a almofada ficar babada, não é? Com um bocadinho de líquido. Se a saliva for maior, pode mesmo escorrer pelo canto da boca, ou às vezes temos que usar vários lenços, não é? E tem que se usar, porque de facto a saliva é muito abundante. O arrastar uma perna é o equivalente ao não balançar o braço. No fundo, a perna começa a não responder tão bem à nossa intenção de andarmos de forma ágil. E, por fim, hipofonia é a voz ficar mais baixa. É quase como se precisássemos de gritar para nos fazer ouvir. Portanto, o volume da voz é quase como se estivéssemos a baixar o volume do rádio. O volume da voz vai baixando, e às vezes, de facto, é muito difícil. Obviamente, isto às vezes gera uma situação complicada porque, à medida que o tempo passa, não é só a voz diminui pela doença de Parkinson. O companheiro ou a companheira também já não ouve tão bem como antes e, portanto, é uma conjugação que às vezes não é muito favorável. Um fala mais baixo e o outro ouve menos bem, o que pode ser, de facto, uma situação que gera alguma conflitualidade familiar. Tremor. Porquê é que eu destaco aqui o tremor? Porque, de facto, o tremor é a imagem de marca da doença de Parkinson. As pessoas, hoje, todos nós sabemos, ou sabemos quase todos, que se alguém tiver uma dor no peito, vem a correr para o hospital porque suspeita que tem um infarto. As pessoas estão treinadas, é algo que ao longo dos anos foi sendo ensinado e, de facto, é quase automático. Não é? As pessoas, alguém que tenha uma dor no peito um bocadinho mais forte ou que nunca teve, não é? Fica preocupado e vem a correr para o hospital e muito bem, porque há tratamentos que se fazem e que podem ser muito eficazes se as pessoas chegarem ao hospital muito rapidamente. O tremor é a dor no peito das doenças neurológicas, digamos assim, e da doença de Parkinson. De facto, é aquilo que mais frequentemente faz com que o doente, não é? Ou alguém que trema, ou um familiar, no fundo, é o alerta que traz as pessoas ao médico. E, de facto, é verdade. O tremor, do ponto de vista dos sintomas motores, é aquele que é, no fundo, mais valorizado. E, em geral, mais uma vez, sendo a doença, como eu disse, assimétrica, as pessoas não começam a tremer das duas mãos. As pessoas tremem de um lado, inicialmente. Portanto, começa sempre ou num braço ou numa perna, mais frequentemente num braço, mas, de facto, os dois lados nunca são, ou quando são iguais, a gente desconfia que pode ser outra doença. Um aspecto importante que eu gostava de deixar claro é que tremer não é sinónimo de doença de Parkinson. Que esse é um elemento que nos leva a ter muito cuidado quando aparecemos numa sala como esta, ou às vezes com um público ainda maior, não é? Quando falamos na televisão ou num contexto em que mais gente nos ouve, porque se nós dizemos que tremor é igual à doença de Parkinson, metade do país vem procurar-nos porque toda a gente treme, não é? Porque nós se estivermos mais ansiosos, trememos. Se tomarmos muitos cafés, trememos. Se não dormirmos na noite anterior, trememos. Portanto, o tremor tem muito mais causas, felizmente, do que a doença de Parkinson. Portanto, quando eu digo o tremor, de facto, é o alerta que traz as pessoas ao médico e deve trazer as pessoas ao médico, eu também tenho que ser justo e dizer, felizmente, a maior parte das pessoas que tremem não é porque tenham doença de Parkinson, é por outras razões e por situações, umas mais benignas e outras, eventualmente, até mais complicadas. Como é que a doença evolui? Porque, de
facto, há um termo que aparece associado à doença que é um termo um bocadinho, que eu diria, pesado, que é o termo de doença neurodegenerativa. É um termo que também ouvem muitas vezes dizer. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa. O que é uma doença neurodegenerativa? Neuro significa que tem a ver com o cérebro, tem a ver com os neurónios. E, de facto, como eu disse, nós sabemos quais é que são os neurónios que funcionam menos bem. Portanto, a gente sabe onde é que está o problema. Não é só naquele sítio. Há várias zonas do cérebro que começam a funcionar menos bem quando este problema se manifesta. Portanto, é uma doença neurológica. Degenerativa significa que progride. E o que eu digo é um termo pesado porque a pergunta imediata é então, se sendo uma doença degenerativa, quer dizer, temos pouco a fazer, as coisas evoluem, progridem e, portanto, todos nós vamos evoluir para uma incapacidade grande. É assim, do ponto de vista teórico é verdade. De facto, a doença não está parada. E aquilo que nós gostaríamos de conseguir como médicos e como investigadores é ter um tratamento que ou atrasa a progressão da doença, ou que a pare, ou que idealmente a cure. É muito simples. Se me perguntarem, aqueles que quiserem contribuir daqui a bocadinho, dando um bocadinho de sangue para este arquivo de sangue de pessoas com doença de Parkinson para efeitos de investigação, se me perguntarem para que fim é que isso se destina, idealmente será para nós conseguirmos ou atrasar a evolução da doença, ou pará-la, ou fazê-la desaparecer. Portanto, os objetivos são simples. A forma de os atingirmos é que é difícil. Seja esta doença, seja outras doenças degenerativas. Depois a outra pergunta é, será que toda a gente está condenada a que a doença progrida para uma grande incapacidade? Não. Há pessoas que nós seguimos há 20, 30 anos, que estão ativas, autónomas, muitas delas nem sequer sabem que têm doença de Parkinson, porque nós conseguimos controlar de forma eficaz os sintomas da doença. Portanto, aquilo que eu vos vou mostrar aqui, que é uma sequência de problemas que vão surgindo ao longo do tempo, não é obrigatório que todos os doentes tenham esta sequência. Isto é como uma gripe. Há pessoas que têm uma gripe, vão para o hospital e morrem, não é? E a gripe é uma doença banal, que dura 2, 3 dias e a maior parte das pessoas fica bem, mas ainda recentemente ouviram nos órgãos de comunicação social que, na época de gripe deste inverno, houve não sei quantas pessoas que tiveram, de facto, a consequência mais grave, que é, obviamente, não sobreviverem a uma gripe. A doença de Parkinson, nesse sentido, não é diferente da gripe. Há formas de doença que progridem de forma rápida e, infelizmente, a medicina tem menos armas para tratar essas formas, mas a grande maioria das formas da doença nós temos tratamentos e tratamentos que são eficazes. E muitos de vós conhecem, obviamente, os efeitos benéficos da medicação. Agora, como é que a doença se manifesta? Como eu disse, a doença começa num momento que é o momento, ou melhor, o diagnóstico é feito no momento em que as pessoas vêm ao médico. A doença não começou nesse momento. E já vamos ver que começou muitas vezes décadas antes. Mas, de facto, os doentes vêm ao médico ou porque há um braço que já não balanceia tão bem, ou porque há uma perna que arrasta, ou porque há um tremor que de repente preocupa alguém e motiva a vinda ao hospital, e de facto há o diagnóstico. O diagnóstico é feito. Em geral, os sintomas da doença nessa fase são de um lado do corpo, seja um braço, seja uma perna, mas de facto ao longo do tempo, e ao longo do tempo, eu diria, isto é uma evolução lenta, estamos a falar de anos, às vezes décadas, de facto a doença depois começa a ter sintomas dos dois lados do corpo. Depois, mais tarde, há uma altura em que, eventualmente, começa algum desequilíbrio e depois, mais tarde, surgem outros problemas. Os movimentos involuntários, outras situações mais complicadas, como as alucinações, como o ciúme, como ver coisas lá em casa, ver bichos, ver objetos. No fundo, nas fases mais avançadas da doença, podem surgir um conjunto de coisas que, obviamente, são mais desagradáveis, incluindo alguma diminuição da memória. Mas isto não é uma doença de Alzheimer, que é outra pergunta habitual. Então, mas diminuição da memória, isso é uma demência, é a doença de Alzheimer? A única coisa que têm de comum é que são dois nomes estranhos, Alzheimer e Parkinson, mas de resto não tem nada a ver. São duas doenças diferentes. O outro elemento comum é que ambas são vistas por neurologistas, mas de facto são duas coisas diferentes. Mesmo a diminuição da memória dos doentes com doença de Parkinson não é a diminuição da memória, não são os esquecimentos dos doentes com doença de Alzheimer. Portanto, são duas coisas diferentes. Obviamente que há algumas dificuldades que podem ter uma semelhança. O que é que nós temos aprendido nos últimos anos sobre a doença? E é de facto fascinante o que nós hoje sabemos. Por exemplo, sabemos que no momento em que os doentes vêm ao hospital com queixas, alguém pode-me dizer, eu comecei a tremer há 2 meses. E a questão é, eu posso dizer que a doença começou há 2 meses? É assim, do ponto de vista dos dados a que eu consigo aceder, obviamente eu vou escrever no processo que o tremor começou há 2 meses. Mas a doença, digamos que a doença, o processo a nível do cérebro que levou ao aparecimento dos sintomas, começou há anos.
às vezes décadas. Nós hoje sabemos que existem algumas alterações que antecedem o início das queixas 40 anos antes do início dos sintomas. Muito tempo. Não é? Ninguém jamais alguma vez pensou que alguém podia começar com um problema aos 20 anos, que não sabe, porque obviamente é algo que está a acontecer no cérebro, mas nós não temos forma de o detectar, até porque não suspeitamos, e aos 60 anos começa a tremer. Isto é possível? É. Isto é mau? Não. É bom. Porquê? Porque nos dá tempo para, se nós encontrarmos, de facto, tratamentos que façam a doença parar, de usar esses tratamentos. Imaginem que eu sei que alguém aos 40 anos tem um risco de ter a doença aos 50. Se eu tiver um medicamento certo que faça com que a doença não evolua, eu posso fazer com que os sintomas nunca apareçam, o que era obviamente ótimo. Portanto, este facto não é mau, é um facto positivo. É um facto que nos pode ajudar do ponto de vista da investigação. Quais é que são esses sintomas que aparecem antes do tremor e dos sintomas motores? Um deles é uma coisa que é muito difícil de nós associarmos à doença, que é a depressão. A depressão não só é muito frequente nos doentes, mais de 50% dos doentes ao longo da doença têm depressão, têm tristeza, angústia, falta de vontade de fazer as coisas, desmotivação, coisas obviamente que não são boas. Aqui uma coisa muito corriqueira, que é a prisão de ventre, a obstipação. A obstipação é uma queixa muito frequente dos doentes com doença de Parkinson e muitas vezes aparece antes do tremor, antes dos sintomas que levam as pessoas ao médico. As alterações do sono, hoje sabemos que são uma característica muito particular da doença e também aparecem antes do tremor. E as alterações do sono são as pessoas sonharem muito, falarem muito durante a noite e baterem no companheiro ou na companheira. É a única situação, eu digo habitualmente, que é uma situação em que as pessoas estão desculpadas, podem bater no companheiro, porque estão de facto a dormir. E nós como médicos podemos testemunhar e no fundo validar que podem bater, obviamente sem serem culpados. Mas de facto são alterações típicas da doença de Parkinson. As pessoas sonham muito, sonham com coisas agitadas, guerras, lutas, conflitos, e os gestos que fazem são os gestos que correspondem àquilo que estão a pensar. E, portanto, de facto, dão uns socos no companheiro e na companheira. Isso tem um nome muito complicado. Alterações do sono associada à fase REM é um nome complicado. Mas pode começar 40 anos antes do tremor. É impressionante este facto, mas hoje sabemos que as coisas estão associadas e são importantes. Um outro aspecto em que nos interessa particularmente, que é a diminuição da capacidade para cheirarmos, também pode começar antes do início dos sintomas motores. Eu digo isto porque é um aspecto que, do ponto de vista de investigação, nos interessa. Alguns de vós, até às vezes, são convidados para participar em projetos e, nomeadamente, a doutora Leonor tem projetos a correr com a questão do olfato. Porquê é que isto nos interessa? Porque se nós conseguirmos perceber quem são as pessoas que podem mais tarde vir a ter a doença, não só podemos fazer estudos para tentar prevenir que isso aconteça, e podemos, eventualmente, ver quem é que possa beneficiar dos medicamentos quando eles estiverem disponíveis, o que, obviamente, é algo que nós gostaríamos que acontecesse o mais rapidamente possível. Um aspecto positivo da doença é isto. Não são muitas as doenças, nomeadamente neurológicas, em que nós temos muitos medicamentos disponíveis. E medicamentos que são extremamente eficazes. A doença progride, a doença pode dar sintomas que são desconfortáveis, é verdade, mas a doença tem uma grande diferença em relação à maior parte das doenças neurológicas, que é termos muitos medicamentos que são verdadeiramente eficazes. Aqueles que reconhecem o efeito do Sinemet e do Madopar, quando o tomam, percebem que o efeito é fabuloso. Quer dizer, não são muitas as doenças em que a gente toma um comprimido e o efeito físico da medicação, de facto, é visível, nós sentimos, a reação é óbvia. E, de facto, temos esta vantagem, é uma doença tratável. São muitas as doenças, são muitos os medicamentos. Vêm aqui os anos, desde a década de 50, aqui, digamos que o último medicamento introduzido é a duodopa, que não é um medicamento de toma oral, é um medicamento que nós usamos diretamente no estômago, é uma gastrostomia, é um tubo que se coloca diretamente no estômago. E, de facto, é uma coisa muito invasiva, só um número muito pequeno de doentes é que obviamente, no fundo, tem indicação para esse tipo de tratamento, mas para dizer, no fundo, o facto da doença ser frequente e haver imensa investigação faz com que, a cada 2, 3 anos, haja um novo tratamento, uma nova forma, no fundo, de tratar os sintomas da doença, o que é algo muito positivo. E depois temos tratamentos muito diferentes. Comprimidos, a forma clássica de tratar a doença, agora muito em voga e que muitas vezes aparecem reportagens na televisão sobre a cirurgia, não é? Que todos... E a pergunta clássica é, eu sou candidato à cirurgia, não sei, tem que ser conversado, mas a percentagem de doentes que beneficia da cirurgia é pequena,
Não porque a gente não queira operar toda a gente. A gente quer operar toda a gente. A gente quer oferecer o que temos de melhor a toda a gente. Agora, o número de doentes que pode beneficiar com a cirurgia é que é pequeno. Não é a questão de nós não queremos operar, é a questão de nós não operamos ninguém se daí não resultar um benefício. E quando os riscos são maiores do que os benefícios, somos os primeiros a dizer não é candidato, obviamente não faz sentido. Mas, de facto, a cirurgia foi uma grande ajuda do ponto de vista de tratamento de formas graves da doença. Temos um outro tipo de tratamentos que são umas canetas. Infelizmente, em Portugal, o acesso a este tipo de tratamentos é limitado e é uma pena. É uma guerra que, junto com a associação, deveríamos ter, porque, de facto, isto é um tipo de medicação em que as pessoas, quando estão bloqueadas, fazem uma injeção na barriga, como quem tem diabetes, e, no fundo, desbloqueiam muito rapidamente. É uma ajuda importante e, infelizmente, Portugal, por razões que têm a ver com a disponibilização deste medicamento, a utilização é muito escassa. E a duodopa que eu já mencionei. No fundo, o que vem aqui é um sistema, é um tubinho que entra diretamente no intestino delgado, através do estômago, e que injeta diretamente no intestino o Sinemet. No fundo, o medicamento não é diferente do Sinemet e do Madopar, que é a levodopa, mas, de facto, a forma de ser administrado é que é diferente. Como é que a doença se trata? Isto agora aqui partilhar algumas dos nossos truques. Como é que a doença se trata? Quais é que são as estratégias que nós usamos para tratar a doença? Basicamente, a doença, há duas grandes fases. Há aqui uma fase inicial, que eu ponho aqui em que o tratamento é fácil. E é fácil porquê? Porque, basicamente, qualquer que seja o medicamento que o médico use, funciona e ajuda. E, portanto, é uma fase em que é fácil, de alguma forma, escolher a medicação, porque a medicação, de facto, funciona bem, melhora os sintomas. É bom porque, obviamente, quem tem a doença e que é tratado sente melhoras e, portanto, as coisas correm bem. Não é? O médico e os terapeutas estão satisfeitos porque estão a ajudar e os doentes e os familiares estão satisfeitos porque a medicação está a atuar e, portanto, os sintomas melhoraram. De facto, isto pode durar 3 anos, 5 anos, 10 anos, não sabemos. Depende um bocadinho da forma como a doença evolui. Mas, de facto, depois há uma altura em que a forma de tratar a doença complica-se um bocadinho. Que altura é essa? Basicamente, é a altura em que o efeito da medicação já não dura as 24 horas. Em que as pessoas se apercebem que acordam de manhã e que antes de tomar o Sinemet da manhã estão mais bloqueadas, estão mais lentas. Ou que o pé torce um bocadinho e que os dedos estão um bocadinho encrepilhados. Ou que têm dor na perna. Ou que chegam ali às 11 horas e ao meio-dia e o efeito da toma das 9 horas da manhã já passou. Ou que tomam a toma da tarde e a toma não faz efeito, não é? Chegam à hora seguinte e o medicamento não fez efeito nenhum. Esse é o momento em que, de facto, é preciso um bocadinho mais de perícia para nós conseguirmos ajudar. Portanto, já não é tão fácil. Portanto, do ponto de vista, é o momento em que, de facto, convém que, quer do ponto de vista dos médicos, haja, obviamente, mais perícia para lidar com este tipo de problemas, quer do ponto de vista dos doentes, serem acompanhados em sítios onde as pessoas tenham experiência no lidar com este tipo de situações. E depois, mais para a frente, ainda existem situações mais complicadas que têm a ver com o desequilíbrio, têm a ver com as quedas, têm a ver com as alucinações. O que é que são alucinações? É ver coisas que não existem. É eu estar aqui e achar que há aqui uns bichos na parede que não deviam estar. Ou que está aqui alguém que já morreu. Ou começar com ciúmes doentios. São coisas que não têm mal nenhum, temos que falar destas coisas. São sintomas que podem aparecer nas fases avançadas da doença e mais. É muito importante serem relatados aos médicos, porque muitas vezes a medicação agrava esse tipo de sintomas. E, portanto, se nós soubermos, se formos alertados, alteramos a medicação e isso desaparece e, de alguma forma, as coisas, obviamente, correm melhor. Quem é que deve tomar decisões sobre o tratamento? Os diretamente envolvidos. Eu ontem estava numa reunião em Londres, na Inglaterra, com uma associação de doentes inglesa, que se chama CPT, Cura para o Parkinson Trust. Trust, no fundo, é uma organização. Eu estava a apresentar os resultados de um estudo e estava a dizer que o estudo era um estudo que tinha sido feito com a colaboração de doentes nacionais, para os quais eu agradeço. Ainda não partilhei os resultados, porque não temos resultados finais, mas foi um estudo feito com a colaboração de 2 associações, com esta associação inglesa e com a associação portuguesa. A resposta dos portugueses foi maior do que a dos ingleses, portanto, estamos de parabéns. Eu estava a apresentar os resultados e estava a dizer que os peritos que responderam àquele inquérito tinham sido médicos, familiares e cuidadores. Médicos, doentes e cuidadores. E alguém, um dos presentes, doente, disse, muito bem, os experts, os peritos, foram os doentes. Portanto, vocês são os médicos, mas os peritos são os doentes. E muito bem, de facto, quem sabe mais sobre a doença
obviamente, são os doentes. Isto está aqui porquê? Porque, obviamente, é bom que os médicos e os terapeutas tenham competência e tenham experiência. É bom que sejam usados os melhores dados científicos para tomar decisões. As decisões não são ao calhas. É bom que não sejam ao calhas. É bom que os profissionais de saúde saibam dizer porque é que fazem esta opção e não outra. Não é? Há uma lógica. Há dados, isto como em tudo, há coisas que são verdade e coisas que não estão demonstradas. Portanto, os dados científicos são importantes. E depois as preferências do doente são fundamentais. A doutora Leonor disse muito bem que se os doentes estiverem informados, se os familiares estiverem informados, se os cuidadores estiverem informados, tudo corre melhor. Até porque esta é uma doença intrigante. É uma doença que prega muitas partidas. E, de facto, que nos pode se não for compreendida, pode levar a grandes problemas. Por exemplo, se os familiares não perceberem esta alternância entre os momentos em que as pessoas estão bloqueadas, estão off, como nós dizemos, desligadas, e os momentos em que estão on, ligadas, não é? Se as pessoas acharem que isto depende da vontade, significa que a pessoa, quando está bloqueada, está assim porque escolheu. E se nós não percebermos que isto é involuntário, que tem a ver com a doença, é extremamente cruel. É eu pedir a alguém para andar, estando convencido que ela não anda porque não quer, quando é mentira. A pessoa não anda porque a doença não permite. E se esperarmos um bocadinho, e se todos soubermos um bocadinho sobre a doença, sabemos que se esperarmos 10 minutos, um quarto de hora, um medicamento vai fazer efeito e já vai andar bem. Depois ficamos intrigados. Isto é um malandro, um malandrão, não é? Então, mas há bocadinho não andava, agora anda, não é? O que é que se passa aqui? Não é? Mesmo os médicos que não estão familiarizados com estas doenças não sabem isto porque nunca se cruzaram. Portanto, quando eu digo que a doença é intrigante e que a informação é fundamental, é por isto. Porque se nós não soubermos o que é que a doença faz, podemos achar que isto é uma questão só porque apetece. Não é nada só porque apetece. A doença tem estas características e, de facto, pode levar-nos a situações complicadas. Como é que se trata? O primeiro aspecto é aquilo que vão ver muitas vezes escrito neuroproteção. Neuroproteção, o que é? É termos um medicamento que faça uma daquelas coisas que eu há bocadinho disse, que era atrasar a evolução da doença, parar a evolução da doença ou fazê-la desaparecer. Infelizmente, e é a nossa grande angústia, não temos ainda nenhum medicamento que faça nenhuma destas três coisas. A grande prioridade do ponto de vista de investigação é termos um medicamento que eu diga assim: a doença apareceu, vai começar a tomar este medicamento e o medicamento vai impedir que a doença avance. Era fantástico. Eu adoraria dizer que temos esse medicamento. Não temos. Precisamos da vossa ajuda, precisamos da ajuda de toda a gente. Não é fácil, é uma guerra difícil. Mas, obviamente, a guerra é fácil de identificar. É isto que a gente quer. Infelizmente, não há esse tratamento. Portanto, os tratamentos que nós temos são para tratar os sintomas. É para tratar o tremor, para tratar a dor, para tratar o sono, para tratar a lentidão dos movimentos. Infelizmente, não paramos a progressão da doença. Temos essa dificuldade. Depois, um comentário que eu não posso deixar de fazer. As vitaminas e os suplementos e essas coisas todas que às vezes são ditas como tratando estas doenças, não há nenhum dado científico que o suporte. Portanto, as pessoas podem tomar, obviamente. Muitas delas mal não faz. Nem todas. Algumas fazem mal. Mas, de facto, isso não funciona. Nós tratamos os sintomas quando eles incomodam, basicamente. Se o tremor incomoda, é isso que nós temos que tratar. Se há outra queixa que incomoda, é isso que nós temos que tratar. E um dado positivo. Finalmente, pela primeira vez, há um estudo científico que se chama Adágio, com um medicamento que é a azadirina, que é o Azilect, que sugere que, eventualmente, pela primeira vez, os resultados possam dar a entender que nós estamos a atrasar a progressão da doença. Não são dados conclusivos, nós não temos a certeza, mas, de facto, foi uma enorme conquista. Foi passar de não termos nada para termos qualquer coisa. Portanto, foi um ótimo resultado, digamos assim, muito motivador para a comunidade médica e para a comunidade dos doentes. De facto, sugere que, eventualmente, podemos estar atrás daquilo que nos pode, de facto, ajudar. Como começar a tratar? De facto, se nós não temos o tal medicamento que atrasa a evolução da doença, o que nós tratamos são os sintomas. Portanto, se alguém tem um tremor muito ligeiro e, de facto, não incomoda, é assim, nós podemos perfeitamente dizer, não é o momento, não é necessário, não incomoda, podemos protelar 3 meses ou 6 meses, não é por aí que vem o problema. Agora, onde é que está a diferença entre fazer as coisas bem e fazer as coisas mal? Basicamente, a diferença é em evitar que males maiores apareçam mais tarde.
Quando eu digo que tratar a doença é fácil, nas fases iniciais é fácil, na perspectiva de melhorar os sintomas, mas é difícil do ponto de vista de não fazer mal. Ou seja, a tomada de decisão em relação aos medicamentos a usar numa fase inicial pode comprometer a qualidade de vida mais tarde. E, portanto, há coisas que estão certas e coisas que estão erradas. Obviamente, eu não vou entrar aqui em detalhes do que é que está certo e o que está errado. O que eu vou dizer é, isto sugere que, de facto, as pessoas devem ser seguidas por equipas médicas que, no fundo, tenham experiência no seguimento destas doenças e, na maior parte dos hospitais, hoje já existem equipas, no fundo, com 1, 2 ou mais pessoas que se dedicam especificamente à doença de Parkinson. O que é que os medicamentos melhoram? Melhoram estas coisas. Melhoram o tremor, melhoram a rigidez, melhoram a lentidão de movimento. Portanto, estes são os sintomas em que, de facto, os medicamentos atuam. Os medicamentos têm por obrigação ser benéficos. Como é que a gente escolhe os medicamentos? Basicamente, há 3 fatores que nos levam a dizer que a propor este medicamento e não aquele, não é? Isto, mais uma vez, para poder dizer que isto não é ao calhas, não é? Nós não... Primeiro, nem toda a gente está medicada da mesma forma, é o primeiro aspecto. Portanto, não troquem. Hoje de manhã, alguém me disse que tinha recebido um telefonema de uma... hoje de manhã vi alguém com doença de Parkinson que estava muito bem e que me disse assim, aquela senhora que conhece ligou-me porque acha que eu estou muito bem e gostava de saber que medicamentos é que eu estou a tomar para dar ao marido. Eu fiquei contente de saber que ela estava bem, mas de facto a medicação dela não tem que ser a melhor para o marido. Obviamente é bom que a mulher esteja preocupada e queira o melhor para o marido, mas pode não ser esta a melhor estratégia. E eu até sei um bocadinho dos sintomas do marido e até disse, cuidado, porque um dos medicamentos pode agravar um aspecto que não é bom. Portanto, há regras, não é? Nem tudo está certo. Quais é que são as regras que nós usamos? Por exemplo, a idade do doente é muito importante. Há medicamentos que nós usamos, digamos que até aos 65, 70 anos, e que acima dessa idade nós sabemos que o risco de agravarem a memória é maior. O risco de causarem alucinações é maior. O risco de agravarem movimentos involuntários, coisas más, é maior. Portanto, é claramente diferente tratar alguém até aos 65, 70 anos ou alguém mais velho. Portanto, os medicamentos são diferentes. Os riscos, do ponto de vista do uso, são diferentes. Portanto, esse é um dos fatores. E, claramente, a maior parte dos medicamentos que podem ser úteis até, de facto, esta janela dos 65, 70 anos, acima dos 70, têm um risco grande de agravar um conjunto de coisas que nós não queremos que aconteça. E, basicamente, são estas. Nós não queremos que as pessoas tenham alucinações, não queremos que tenham delírio. Delírio, de facto, são estas ideias de ciúme, ideias de perseguição, suspeitas. E, de facto, acima dos 65, 70, muitos dos medicamentos podem agravar essas coisas. Outra coisa que nós não queremos que aconteça é que as pessoas desmaiem. E, de facto, muitos dos medicamentos acima dessa idade fazem com que haja quedas abruptas da tensão e as pessoas desmaiem. Às vezes, o simples facto de estar em pé faz com que as pessoas sentem que estão a desfalecer. Às vezes, estarem sentadas só por si têm essa sensação. Portanto, a idade é um fator importantíssimo. E depois, o que as pessoas fazem e quais é que são as expectativas. Ou seja, se eu tiver alguém que é um arquiteto e que desenha, não é, que tem que desenhar à mão, eu tratar o tremor daquele doente, daquela pessoa especificamente, tem muito mais importância do que tratar alguém que não tem uma atividade manual que requeira um traço tão fino. Portanto, a atividade das pessoas é um fator importante. Se as pessoas estão ativas, se estão inativas, ou seja, qual é que é o grau de benefício que as pessoas esperam. E isto porquê? Porque os medicamentos não são todos iguais e há uns que são mais potentes do que outros. Portanto, se eu quiser rapidamente melhorar alguém muito, eu sei como fazer. Aqui a questão é saber se após 5 anos ou após 10 anos essa decisão não foi errada. Portanto, é este balanço. Isto só para partilhar, obviamente isto é complicado. Complicado, estou a exagerar. Complicado dá um ar de que isto é muito difícil. Não. Isto tem regras e, de facto, essas regras usam um bocadinho este tipo de critério. Isto só para dizer que a razão pela qual fazem tratamentos diferentes não é porque os médicos, cada um escolha a sua coisa, é porque há razões por trás que levam a optar por uma medicação e não por outra. Depois há um aspecto importante. A forma como nós hoje tratamos a doença é diferente daquilo que era há 5 anos ou há 10 anos. E há coisas que hoje nós fazemos e que há 5 anos eram consideradas erradas. Por exemplo, aqueles que estão mais atentos à literatura, que vão à internet, vão ver em blogs, em muitas coisas, que diz que o Sinemet e o Madopar, nas fases iniciais da doença, pode ser péssimo. Se o seu médico prescrever o Sinemet e o Madopar, não deixe. De facto, há 10 anos, achava-se que essa opção era uma opção errada. Hoje sabemos que não é verdade. Houve um conjunto de dados científicos que dizem que usar o Sinemet e o Madopar em doses baixas nas fases iniciais
provavelmente até é uma boa estratégia. Isto só para dizer que muitas vezes aquilo que vem escrito na internet tem que ser filtrado e há coisas que estão certas e coisas que estão erradas e às vezes isto é complicado, porque é assim, porque é difícil nós dizermos que isto está bem quando no fundo há um conjunto de outras informações que vão em sentido contrário, não é? Depois a questão é quem é que está certo, não é? Quem é que diz a verdade? E obviamente quem está doente está numa posição mais frágil, não é? Tem sempre está mais frágil, não é? Quando nós estamos doentes, estamos mais frágeis e obviamente este tipo de dúvidas assumem outras proporções. Como é que nós tratamos a doença? Estes são apenas alguns dos problemas. Já vamos ver um bocadinho o que é que cada um deles. E eu quero só mencionar algumas coisas. O que é que são as flutuações motoras? As flutuações motoras é aquela alternância entre estar bem, que é o on, que é a medicação está a fazer efeito, e o estar mal, estar bloqueado, estar desligado, que é o off. Foi aquilo que eu disse há bocadinho. A pessoa toma a medicação da manhã, faz efeito até ir às 11 horas, meio-dia, depois desaparece o efeito, depois toma-se a toma da uma, volta a fazer efeito, no fundo, é essa alternância. O medicamento faz reação, infelizmente já não dura o dia todo, depois passa, depois toma outro medicamento, volta a... É aquilo que vem aqui. Toma o comprimido às 8, ele faz efeito, depois antes do meio-dia passa, depois infelizmente houve aqui uma outra toma e não fez efeito nenhum. É aquilo que nós chamamos de flutuações motoras. Estas flutuações surgem, em geral, em paralelo com uma outra coisa, que são aqueles movimentos involuntários. Aquelas danças. E porquê é que é difícil tratar estas duas coisas? Porque é assim, em linguagem muito simples. Quando nós aumentamos as doses da medicação, tratamos as flutuações. E, portanto, a medicação faz efeito mais tempo. Portanto, aqueles períodos em que a medicação não faz efeito são menores. Mas o que é que acontece que não é bom? É que os movimentos aumentam. Se nós baixarmos a medicação, os movimentos, que são as discinésias, melhoram, mas os períodos em que a medicação não faz efeito aumentam. Portanto, aqui o segredo é encontrarmos em conjunto este equilíbrio entre nós acertamos a medicação, subimos até uma dose que seja aquela adequada, de forma a que os movimentos, se existirem, não sejam muito incomodativos e que os períodos em que os bloqueios acontecem não sejam muito prolongados. Portanto, é este balanço. Não é fácil, obviamente. Os doentes que têm esta alternância muito marcada, ou seja, têm movimentos involuntários muito exuberantes e períodos em que estão bloqueados, em que de facto ficam muito bloqueados e muito incomodados, são em geral os doentes que são candidatos à cirurgia. Se tiverem em geral menos de 70 anos. Portanto, são doentes até aos 70 anos e, mais uma vez, porquê 70 anos? Não é que a gente não goste de operar pessoas com mais de 70 anos, mas sabemos que a idade é um fator de risco para a cirurgia. Portanto, são doentes em que a cirurgia tem um risco aumentado. E se o risco da cirurgia aumenta, o benefício, obviamente, também é menor, porque aí o balanço faz-nos pensar. Outro problema, que são as alucinações, que são as tais, aquilo que eu disse. Os ciúmes, a ideia de que se está a ser perseguido, o ver coisas que não existem, o ver pessoas à noite que não estão lá, que é aquilo que a gente chama psicose. Em geral, as noites são piores, que é um aspecto importante. Muitas vezes vão ver que nós à noite não usamos as mesmas doses de medicação que usamos durante o dia. Não é por nada de especial, é porque a medicação pode aumentar o risco disto acontecer. Portanto, nós não queremos que as noites sejam momentos particularmente complicados. Portanto, essa é a razão pela qual muitas vezes vêm um comprimido, depois uma dose mais baixa no fim do dia. Porquê? Para que não haja o risco disto acontecer. Apenas uma menção a um comprimido. Há um comprimido que muitas vezes usamos, que se chama Leponex, nome comercial, que é a clozapina. E porquê é que eu o digo aqui? Porque é um medicamento mais potente para tratar estas alucinações. Tem um problema. Obriga a que os doentes façam análises regularmente. E, idealmente, numa fase inicial, devia ser semanal. Às vezes a gente facilita um bocadinho, porque, de facto, fazer análises semanalmente é pesado, do ponto de vista logístico. Mas, de facto, mais uma vez, não é que a gente goste de complicar as coisas. E porquê é que não existem outros medicamentos para tratar as alucinações? Existem. Só que agravam os sintomas do Parkinson. Portanto, a clozapina, o Leponex, é o único neurolético, que é a família de medicamentos que trata este tipo de doenças, que agrava ou não agrava, ou que agrava menos a doença de Parkinson. E daí a razão. Portanto, não é, obviamente, para complicar a vida de ninguém, é porque, de facto, não temos alternativa e é a melhor opção. É aquele que funciona melhor para fazer desaparecer estas ideias, estes pensamentos. Já também falei um bocadinho da demência. O que é a demência? De facto, existe uma doença que se chama demência associada à doença de Parkinson, que, no fundo, é a diminuição da memória que pode surgir em fases avançadas da doença. O primeiro aspecto é, isto não é uma doença de Alzheimer, não convém que haja confusões, são totalmente diferentes, não tem nada a ver.
Há um aspecto semelhante que é, às vezes, babar em si mesmo. O meu ponto é, existem tratamentos. Existem tratamentos e, de facto, nós podemos usar tratamentos, umas gotas que podemos usar na boca, que às vezes têm alguns problemas, mas podem ser usados. E um outro tratamento que pode ser usado, que é a toxina botulínica, que são as injeções aqui na face. E, de facto, durante uns meses podemos diminuir a produção da saliva e isso pode ser muito útil e muito confortável para os doentes. Há bocadinho já falámos um bocadinho das alterações do sono. Há, de facto, uma alteração do sono muito típica da doença de Parkinson, que são aquilo que eu mencionei, os sonhos, os movimentos, os pontapés, a gesticulação. E porquê é que eu menciono isto? Porque isto trata-se. Ou seja, há um medicamento que nós podemos usar que faz com que isso praticamente desapareça. Está aqui o nome, obviamente isto é mais para os médicos, chama-se Rivotril, é o clonazepam. A razão porque alguns estão a tomar um medicamento Rivotril não é por nada de especial, é porque, de facto, este é o medicamento que é mais eficaz para tratar esses problemas do sono nos doentes com doença de Parkinson. Onde é que os medicamentos não atuam? Os medicamentos, de facto, não atuam, infelizmente, em alguns problemas. O problema do andar, quando os pés ficam colados ao chão, a gente chama freezing, não é? As pessoas querem andar e os pés ficam ali e não arrancam, e às vezes as pessoas caem mesmo. Os medicamentos são pouco úteis para tratar esse problema. Temos que usar outras estratégias. Fisioterapia, outro tipo de técnicas. O desequilíbrio é um problema gravíssimo, é um problema que nós não gostamos que aconteça, mas, de facto, os medicamentos são menos eficazes no desequilíbrio. Mesma coisa para as quedas. As pessoas podem cair por várias razões. Por causa destes problemas do andar, por causa do desequilíbrio, de facto, das quedas. É um problema muito importante e aí somos menos eficazes. A questão da voz baixar a um ponto que é difícil de compreender. Os medicamentos são pouco eficazes. Temos que nos socorrer de outras técnicas. Terapia da fala, outro tipo de técnicas para melhorar a voz. Às vezes há períodos de grande sudação, as pessoas transpiram imenso. Por períodos, pode haver umas semanas, depois desaparece. Mas, de facto, aí os medicamentos também não são muito úteis. A memória já falámos, usamos os medicamentos do Alzheimer, mas, de facto, muitas vezes não são tão eficazes quanto gostaríamos. Um medicamento que nós usamos muito chama-se Mutilium, domperidona. Porquê é que usamos? Porque muitos destes medicamentos dão dor no estômago. E a forma de nós fazermos com que os medicamentos sejam bem tolerados é usar o Mutilium. E isto é muito frequente. Os medicamentos não são agressivos para o estômago, não fazem sangrar o estômago. Dão mal-estar e, de facto, a forma de fazer com que esse mal-estar desapareça é usar este tipo de medicação. Um alerta que há outros medicamentos que se usam para o mesmo fim, para tratar esse tipo de desconforto, que agravam a doença de Parkinson. Portanto, o Mutilium, que é o nome comercial, domperidona é o nome químico, é o medicamento de eleição. Os outros, em geral, agravam os sintomas. Eu pus apenas aqui o exemplo do Primperan, porque muitas vezes, inadvertidamente, os médicos não sabem, obviamente que não têm experiência nestas doenças, usam estes outros medicamentos e os sintomas agravam. Não podemos fazer. Apenas um comentário. Há muitos medicamentos que agravam os sintomas da doença de Parkinson. E, portanto, o mais fácil é sempre que há um novo medicamento prescrito, se calhar, idealmente era importante verificarem com quem vos acompanha da doença de Parkinson se essa medicação pode ser usada ou não. Muitos antidepressivos agravam os sintomas da doença de Parkinson, muitos medicamentos usados para o cérebro agravam a doença de Parkinson, muitos medicamentos usados para a vertigem agravam a doença de Parkinson. Muito cuidado com as ampolas e as gotas. Esta coisa de que as ampolas e as gotas são mais benignas e que não têm problema, não. Há muitas ampolas e muitas gotas ditas para melhorar a memória e para melhorar o ânimo, que de facto agravam a doença de Parkinson e é preciso ter particular cuidado. Em conclusão, só para terminarmos, a doença de facto é uma doença, eu não diria que é complicada, eu diria que é complexa, é intrigante, tem estas variações que nos devem obviamente fazer compreendê-la melhor e, portanto, o papel dos cuidadores, dos familiares é fundamental. Um outro ponto que é uma batalha nossa, que é a doença trata-se, e hoje tratamos muito melhor do que tratávamos há 5 anos e há 10 anos, portanto, a doença trata-se. O tratamento, de facto, não é linear, não é o mesmo que tomar um comprimido para a hipertensão, é um bocadinho mais complicado que isso, e ao longo da doença, a forma de tratar a doença varia. Portanto, os tratamentos que nós usamos no primeiro ano são diferentes dos tratamentos que usamos no 4º ano, são diferentes dos tratamentos que usamos mais para a frente. Portanto, o tratamento muda, não é uma regra fixa. O papel dos familiares e dos cuidadores é fundamental. Isto tudo aqui que estivemos a conversar, obviamente, a ajuda é fundamental. Acho que o simples facto das pessoas virem à consulta com acompanhante é um privilégio tal que deve ser, obviamente, valorizado. O meu último slide tem a ver com aquilo que vai acontecer a seguir. Obviamente, se quiserem colaborar. O que é que está a acontecer aqui?
Este edifício é um edifício da Faculdade de Medicina. Aqui dentro existe um instituto de investigação que se chama Instituto de Medicina Molecular. E, de facto, a unidade de doença de Parkinson, que fazemos parte, eu, a doutora Leonor, a doutora Ana Noronha, Maria Finisterra, o doutor Mário Miguel, Miguel Coelho, todos os nomes que conhecem e com os quais muitos de vós já se cruzaram, no fundo, fazem parte desta unidade. E dentro deste instituto existe um arquivo, que é um arquivo de pele, sangue, tecidos, que existe para efeitos de investigação. Seja para investigação feita aqui, seja feita em qualquer parte do mundo. Ou seja, se estiver a decorrer uma investigação em doença de Parkinson, em que nós tenhamos sangue que possa ser útil para essa investigação, esse sangue é-nos pedido e nós, de forma anónima, sem identificar ninguém, enviamos, obviamente, esse material para quê? Para que a investigação seja mais rápida e seja mais conclusiva, porque, de facto, se forem precisas 1000 amostras, e se a gente conseguir essas 1000 amostras mais rapidamente, significa que temos resultados mais rapidamente. E, portanto, isto é uma coisa bidirecional. Nós fazemos o nosso esforço, que é tentar manter isto a funcionar, obviamente sem a colaboração dos familiares, dos doentes, de quem envolve. Estamos a falar deste tipo de doações, que é dar alguns dados, no fundo, responder a 3 ou 4 perguntas e dar um bocadinho de sangue. Obviamente, esse tipo de coisas não acontecem. Isto é só apenas para dizer, isto é uma fotografia de um artigo científico da doutora Leonor, que basicamente o que é que mostra? Mostra que em Portugal há uma alteração genética que é mais frequente do que no resto da Europa e nos Estados Unidos. Provavelmente é uma marca de que os árabes tiveram na Península Ibérica há muitos anos. E isto é importante porquê? Porque significa que um dos grupos de pessoas que pode ser mais importante para descobrir uma causa para tratar a doença encontra-se em Portugal. Ou seja, nós temos muita gente identificada que tem um risco maior de daqui a 30 ou 40 anos virem a ter a doença. Portanto, são candidatos potenciais para participarem em estudos clínicos que possam testar esses tais compostos, esses medicamentos que a gente espera possam atrasar a progressão da doença. Para nós podermos, obviamente, participar nessas coisas de forma ativa e podermos ser úteis, precisamos, obviamente, da vossa ajuda. Obviamente é uma ajuda voluntária, isto aqui ninguém faz nada contra a vontade, mas um bocadinho explicar que o que esta fotografia mostra é que essa tal alteração genética, que se chama LARC2, é uma das causas de doença de Parkinson conhecidas e é particularmente relevante para estudarmos as causas da doença, estas e outras, e para podermos, eventualmente, daqui a 2 anos, 5, 10, não sabemos, ter, de facto, um tratamento que seja útil para tratar a doença. E muito obrigado pela vossa participação.